Ei, pessoal, bem-vindos de volta. Agora, neste tutorial, vou mostrar como fazer um bolo de cachoeira outonal. Serão 2 andares de bolo de chocolate. Vou decorá-lo com creme de manteiga de merengue suíço de chocolate e mostrar como. Vai ter um efeito nu como acabamento, e então vai ter uma cascata de decorações. E tem uma compilação de merengue torrado, fatias de maçãs secas, babados de chocolate, beijos de merengue, macarons de todos os tipos. Então, um bolo emocionante nos espera. Vou começar meio que em uma ordem inversa. Vou começar com minhas decorações de fatias de maçã. Muitos me perguntaram como faço isso, então estou finalmente fazendo este tutorial. Espero que você o ache útil e veja como é fácil de fazer. A coisa que você precisa é algo assim. Então isso é um mandolim. Obviamente não o instrumento, mas basicamente corta as coisas muito finamente. É realmente perigoso, então sempre use o protetor de mão, porque se você cortar seus dedos, blé. Tudo que você precisa é de uma maçã, porque uma maçã rende bastante, e eu vou colocá-la no protetor de mão e simplesmente fatia a maçã. Está indo para trás e para frente na mandolina. E faz essas belas fatias finas de maçã. Agora você pode tentar isso à mão, mas provavelmente não vai chegar muito longe. E agora vou diluir um pouco de corante alimentar. Então eu tenho 3 copos, e você obviamente pode colorir como quiser, mas eu vou seguir um tema outonal, então vou fazer alguns vermelhos, laranjas e amarelo. Então eu vou diluir um pouco de corante alimentar Delft. Então só precisa de algumas gotas. Eu só vou misturar a cor na água. E agora vou colocar as fatias de maçã na cor diluída. E isso vai manchar a maçã. Então, como mencionei, você pode escolher qualquer cor, e algumas cores tendem a ser mais fortes do que outras. E certifique-se de obter uma cobertura completa. Parece que a cor realmente passou para as maçãs, o que é ótimo. Agora, eu tenho uma grade de cozimento aqui que pode ir diretamente para o forno, e eu realmente tenho algumas pinças porque quero evitar manchar minhas mãos, e tudo que vou fazer é colocar as fatias de maçã na grade de cozimento. Não importa se ainda houver sementes lá, porque à medida que as maçãs secam, as sementes simplesmente caem. Então você veja quantas fatias obtém de uma maçã. Então eu vou assar essas no forno a 100 graus Celsius, pode ser 100, 120, não precisa ser exato. Deixarei lá por cerca de 1 hora a 1 hora e 30 até estarem totalmente desidratadas. E é isso, é realmente fácil de fazer. Você nem precisa colori-las. Pode deixá-las na cor natural da maçã e apenas comê-las como um lanche. Você pode deixá-las na cor natural da maçã e apenas comê-las como um lanche. É provavelmente a única ação vegana que faço. Então vou colocá-las no forno. Continuarei com o resto do bolo e quando for hora de decorar, elas estarão prontas. É hora de fazer o bolo de pão de ló. Estou usando meu bolo de chocolate. Agora eu acabei de lançar um tutorial de bolo de chocolate no meu canal, então não deixe de conferir. E eu tenho de 6 e 8 polegadas. Agora, 8 polegadas é apenas o dobro da receita de 6 polegadas, é simples assim. Divida em 2 formas. E agora vou cortá-las em duas para ter um total de 4 camadas. Antes de cortá-las em duas, vou apenas cortar a parte de cima. Então, aplicando a técnica habitual, vou dar a volta e depois atravessar. E eu posso usar isso como um guia para o próximo. E então dividir cada um desses ao meio e fazer o mesmo com o de 23 centímetros. Então agora eu tenho 8 camadas uniformes e vou embebê-las com a minha calda de açúcar simples. Isso é só baunilha. Não é possível saborizar uma calda de açúcar com chocolate, mas a baunilha vai muito bem. Para adicionar aquela umidade extra, então eu gosto de embeber elas nessa etapa. E então eu posso apenas montar o bolo com um creme de manteiga e não preciso me preocupar com essa etapa. Então eu vou apenas empilhá-las na ordem em que vou montá-las. Então guarde o topo e a base para cada camada e agora posso trabalhar no meu recheio. Então o recheio deste bolo será um buttercream de merengue suíço de chocolate. Essa é uma receita bastante solicitada, que consiste no meu buttercream de merengue suíço comum, com adição de chocolate. Derreti o chocolate, mas é importante lembrar que não se deve colocar chocolate quente no buttercream, para que este não derreta.
Então eu tive que deixá-lo esfriar e está realmente frio no momento. Tive que ter cuidado para não esfriar demais os 300 gramas dessa quantidade. Depende do chocolate que você está usando. Se é um chocolate com sabor realmente forte ou um chocolate mais escuro, você pode precisar colocar menos do que se estivesse, por exemplo, usando um chocolate ao leite ou chocolate branco. Então, o que eu vou fazer é colocar isso para misturar. E então lentamente despejar o chocolate e deixar tudo incorporar. E é tão simples quanto isso. Então eu só vou raspar a tigela, apenas para garantir que toda a merengue e o chocolate estejam incorporados. Mas é tão leve, é tão delicioso. Tem sabor de mousse de chocolate. Então esta é uma versão muito leve de um bolo de chocolate. Para uma versão mais densa, recheie o bolo com ganache de chocolate. Então, o buttercream está pronto. Vou encher um saco de confeitar. Pegue os bolos e tire meu prato giratório. Posso começar a montar o bolo então? Então, montando o bolo como de costume. Minha base de bolo está na mesa giratória. Eu também fiz uma dose dupla de buttercream. Então eu tenho 2 sacos de confeitar muito grandes cheios de buttercream. Possuo minha paleta raspadora, facas e também vou adicionar um pouco de caramelo salgado entre as camadas para dar um toque extra de doçura e deliciosidade. Então, para começar, vou aplicar um pouco de creme de manteiga na base e pegar a primeira camada do bolo e pressioná-la para baixo. Note que eu uso o lado mais plano da esponja para baixo. E agora vou aplicar uma camada de creme de manteiga. E usando minha espátula degrau, vou alisar isso para que fique bem liso e plano. Então prossiga e adicione a próxima camada de esponja, mas como mencionei, farei uma de caramelo salgado. Vou regá-lo por cima. Quer dizer, chocolate e caramelo salgado são simplesmente uma combinação vencedora. Agora vou passar para a minha segunda esponja e repetir o processo até chegar à última camada. E então a última camada vou virar ao contrário. Logo pego a parte mais plana da esponja no topo. Confirme o alinhamento de todas as camadas. E agora vou preencher as lacunas usando o saco de confeitar. Isso só assegura que todas as lacunas estejam bem preenchidas com creme de manteiga. Também estou adicionando excesso de creme para cobertura de migalhas. Um pouco em cima. E agora vou envolver todo o bolo no creme de manteiga para a cobertura de migalhas. Então vou raspar o excesso do topo e tentar criar uma superfície bem plana. Porque estou buscando aquele efeito seminu, quero que o bolo comece a aparecer. Agora vou passar com a minha espátula lateral e deixar os lados bem retos. A adição de chocolate pode ter deixado o creme de manteiga mais macio que o usual. Se estiver muito macio, coloque o saco de confeitar na geladeira por 10 a 15 minutos, só para endurecê-lo antes de montar o bolo. E quando estou raspando, estou me concentrando na parte de baixo da espátula. E então, naturalmente, o resto da espátula permanecerá bem reta se eu começar a aplicar pressão no topo. Você obtém uma espécie de borda inclinada. Então, estou realmente focando naquele canto inferior. Então, uma vez que você esteja satisfeito com os lados, pode arrumar os cantos. Também, então, de fora para dentro. E então, limpe a espátula. E então, quando você estiver satisfeita e estiver totalmente coberto de migalhas, pode ir para a geladeira por cerca de 20 minutos a meia hora até que endureça. E agora vou repetir o mesmo processo para os 15 centímetros. A única diferença é que os 15 centímetros ficarão em sua base de bolo do mesmo tamanho. Coloquei uma base de bolo de 15 centímetros sobre um disco acrílico maior e montei o bolo da mesma forma.
Então o bolo esteve na geladeira por uma boa meia hora e o creme de manteiga está bem firme e não está grudando nas minhas mãos. Eu gosto de passar uma segunda camada de cobertura em bolos nus, apenas para preencher as pequenas lacunas e deixar tudo mais arrumado. Obviamente vou adicionar a de 6 polegadas em cima. Então vou passar a segunda camada na de 6 polegadas uma vez que esteja na de 8 polegadas, e vou mostrar o que quero dizer. Mas enquanto isso, eu tenho um pouco de buttercream sobrando, que vou passar finamente sobre a camada de migalhas. Então em todos os lados e também no topo. E isso também é para que eu possa trabalhar em obter aqueles cantos realmente afiados, que eu talvez não tenha conseguido na camada de migalhas. Então vou empurrar o buttercream quase até a borda e mais uma vez raspar as bordas. E ainda estou raspando o buttercream, porque eu quero que parte do bolo apareça, mas isso realmente arruma o efeito nu. E eu amo esse efeito, especialmente com bolo de chocolate. Eu adoro a esponja escura aparecendo através do buttercream, ligeiramente mais claro. Vou apenas arrumar os cantos, e antes de pegar o de 6 polegadas, vou inserir alguns canudos. Porque isso vai segurar o bolo de 6 polegadas, então não há pressão na própria esponja. Corte-os no tamanho adequado. Não estou fazendo uma viga central, pois são só 2 camadas. Eu não acho que você precise, contanto que haja suporte aqui, deve estar tudo bem. Vou pegar o de 6 polegadas agora. Então eu vou apenas aplicar um pouco de creme de manteiga para o de 6 polegadas aderir. E então eu vou pegar o de 6 polegadas, fora daquele tabuleiro de bolo, mas ainda está no de 6 polegadas. Tabuleiro de bolo, coloque-o cuidadosamente no de 8 polegadas. Agora aplique a segunda camada de creme de manteiga e raspe como fiz no de 8 polegadas. Então vou guardar isso na geladeira até a hora de decorar, para que fique firme e imóvel. Se você não está preparando um bolo nu com uma camada única de creme de manteiga, não aconselho decorar o bolo de 6 polegadas em cima do de 8. Faça isso separadamente, refrigere e depois empilhe. Fiz isso simultaneamente, já que é um bolo nu e não importa se afetar o topo do bolo de 8 polegadas. Então isso retornará à geladeira e começaremos a decorar. Então, antes de fazer o merengue italiano, quero mostrar que as fatias de maçã secaram completamente e vão ficar muito bonitas entre todas as decorações. Então, para o merengue italiano, faço da mesma maneira que faço para meus macarons. É o dobro da quantidade de açúcar para a clara de ovo. Estou usando 80 g de clara de ovo, 160 g de açúcar e um pouco de água. Aqueça isso a 118 graus Celsius enquanto eu bato as claras, e então despeje o açúcar, e isso vai cozinhar as claras e fazer um merengue brilhante. Farei exatamente isso. Ok, é hora de decorar. Então eu coloquei o merengue italiano em um grande saco de confeitar. E o que eu vou fazer é meio que fazer um formato de cascata sobre as 2 lágrimas. E então eu vou passar por cima com uma espátula e realmente conseguir uma textura bem legal. Agora eu estou. Apenas vou passar por cima e, tipo, apenas mover ao redor e criar alguns pequenos picos usando a espátula. Eu amo muito isso. É tão delicioso para comer e fica realmente eficaz em um bolo também. E a coisa mais importante é que o bolo tem que estar frio, porque vamos usar um maçarico nele. Então, apenas um aviso, crianças: é fogo, é quente. Adultos: é fogo, é quente. Tenha cuidado, mas o que vou fazer é colocá-lo em uma chama média apontando para longe de você. E então tostar gentilmente todo o merengue e obter um belo gradiente de marrons. E os brancos
Isso não parece incrível? Eu amo merengue torrado. Agora vou continuar com todos os meus diferentes toppings, então tenho alguns macarons aqui. Eu tenho a maçã seca que eu fiz, e eu também tenho algumas das minhas trufas de chocolate que eu polvilhei com ouro. E eu vou apenas exibi-las descendo a merengue, e então deixando o resto como está. Acho uma forma bem agradável de decorar um bolo, apenas focando a decoração na cachoeira. E então, claro, finalize com algumas folhas de ouro. E glitter. E claro, um toque de glitter, como sempre. E aí você tem um bolo de cachoeira outonal, completo com fatias de maçã, merengue torrado, macarons, babados de chocolate, que você pode encontrar no meu canal. Todos os tutoriais meus estão lá. Espero que tenha gostado. Tente fazer sozinho. Se conseguir, marque-me no Instagram, George's Cakes. Se deseja ver mais tutoriais, mande uma mensagem ou comente abaixo. Muitos outros tutoriais a caminho e espero que você tenha gostado e te vejo muito em breve.